Vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio, coberto de uma certa responsabilidade, poder estar aqui para juntos nos debruçarmos sobre a Palavra de Deus, podermos estudar a Palavra de Deus. Sabemos que não sou do pão vivo o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É bom sabermos isso porque precisamos mesmo desta palavra. Como Paulo dizia, ouvirmos coisas inefáveis, não só quando lemos a palavra, mas também quando o próprio Senhor fala conosco, porque um dos privilégios, se assim podemos dizer, que a salvação nos trouxe, é a possibilidade de termos uma vida de comunhão e intimidade com Deus. E esta vida nos leva a descansarmos no Senhor, apesar dos desafios, das dificuldades que deparamos no dia a dia, mas graças a Deus que nós descansamos nele, quando ouvimos da parte dele palavras inefáveis, palavras que nos transmitem esperança, certeza, vitória, gozo. E assim é como neste dia. Mas antes de nós debruçarmos sobre a sua palavra, eu pedia por gentileza que fechássemos os nossos olhos e pudéssemos orar ao Senhor. Amado Deus, amado Pai, na Tua presença, nesta hora, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. E nos apresentamos no nome do Senhor Jesus. Estamos diante da Tua palavra. Pedimos, Pai, que esta palavra, nesta hora, possa falar profundamente aos nossos corações, Senhor. E que através do Teu Espírito Santo, aquele que é o nosso guia por excelência, o nosso professor por excelência, possa transmitir para nós palavras de conforto, de fortaleza, de ânimo, de orientação, Senhor. Porque o nosso desejo é fazer a Tua vontade. Abençoa a cada um de nós durante este momento que vamos estar debruçados sobre ela, Pai. E receba a minha gratidão por tudo. E assim oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu vos convido a abrir as vossas Bíblias no livro, ou digamos na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2 e o verso 20. E estaremos debruçando sobre este verso. Portanto, repito, carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2 e o verso 20. Eu vou proceder à leitura e, por favor, acompanhem. Assim está escrito na Palavra de Deus e na tradução que eu trago para vós nesta hora que estamos aqui estudando a Palavra de Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, por outras palavras, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Eu vou voltar a ler de uma forma pausada este trecho sagrado
que diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, porque fui crucificado juntamente com Cristo e de uma forma voluntária, porque esse foi o meu desejo, esse, foi, assim, a decisão, a atitude que eu tomei voluntariamente ao me ser transmitido esta mensagem de justificação pela fé, a salvação. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive. Interessante. Já não sou eu quem vive. Embora esteja aqui falando, andemos neste mundo, falamos uns com os outros, mas nós temos que ter consciência disso. Para aquele que crucificou a sua vida com Cristo, aquele que entregou a sua vida a Jesus, tem que ter consciência disso, que ele já não vive mais. E já vamos explicar o que é isso, ele já não vive mais. Não que fisicamente estejamos mortos, mas para certas paixões e desejos nossos. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida é uma nova vida. É uma mudança de estado. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquela vida que vivíamos anteriormente, segundo nossos desejos e paixões, acabou. Porque na cruz, essa vida movida, direcionada, orientada por nossas paixões e nossos desejos, terminou ali. Acabou. Fim da linha. Na cruz, terminou ali. E na cruz inicia-se uma nova vida de relacionamento profundo com Cristo. E é aí que aquilo que fazíamos antes, da forma como nós achávamos que devíamos fazer, guiados pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, eu faço aquilo que quero e bem me apetece, acabou. Tudo agora se vira uma vida em função de Cristo. Porque crucificamos na cruz essa vida. Chegamos ali e olha, acabou, terminou esta vida, natureza velha que eu tinha, ou a forma como eu vivia, de acordo com aquilo que eu pensava que era correto, acabou. Agora é em função daquilo que é a vontade de Deus para nós. Essa nova vida, continuando a ler, que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Coisa maravilhosa. Vejamos, para vivermos para Deus, precisamos de morrer com Cristo na cruz. Isto é, morrermos para nós mesmos. Morremos para o mundo e morremos para o pecado também. Acabou, terminou.
Se de facto fomos crucificados com Cristo, morremos para nós mesmos. E se nós morremos, já não vivemos mais para aquilo que é a nossa vontade, mas vivemos para fazer a vontade de Deus. Na verdade, já não somos nós quem vive, é Cristo quem vive em nós. Quando as nossas mentes são controladas pela natureza humana, nós nos tornamos inimigos de Deus. Porque torna-se muito difícil nós obedecermos aquilo que é a vontade expressa de Deus para nós. Porque achamos que é correto aquilo que estamos fazendo. Então, é preciso que mudemos essa mentalidade e vivamos, de facto, uma vida crucificada com Cristo. Isto quer dizer que qualquer tipo de ressentimento que esteja no nosso coração, qualquer tipo de ressentimento que esteja em nós, deve ser removido, porque esse tipo de atitude, essa forma de proceder, essa forma de estar, terminou na cruz. Naquele dia que nos rendemos a Cristo, crucificamos a nossa vida com Cristo, e esses desejos, essas vontades, essas paixões, essa forma, essa filosofia de vida nossa, que achávamos que era a filosofia mais correta, acabou ali. Nós temos que ter consciência disso, acabou ali. Agora começa uma nova vida em Cristo. Uma vida de intimidade, uma vida de intimidade e comunhão com Deus. A pergunta é, como é que é possível viver essa vida exclusivamente na fé do Filho de Deus? Tão claro como a Bíblia nos esclarece, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o nosso foco deve estar em Cristo. Por outras palavras, diz que olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só dessa forma, mantendo o nosso olhar firme em Jesus, é que conseguimos, de facto, viver esta nova vida, esta nova natureza que pela fé nós adquirimos ao crucificarmos a nossa vida com Cristo na cruz do Calvário. Pois que é por meio dele que a nossa fé inicia. E é Cristo quem aperfeiçoa. Eu gostaria de apelar para a nossa consciência o seguinte. Alguém vai dizer assim, não, mas nós somos humanos, não somos perfeitos, estamos sujeitos, por vezes, às nossas emoções, às vezes nem é fácil controlar isso, mas eu quero trazer aqui algo que encontramos na Palavra de Deus. Não é fácil, é difícil, mas também não é impossível. Quando tomamos uma atitude diante de Deus em assumir isso como filosofia de vida nossa. Crucificar a nossa vida com Cristo. Quer dizer, nós morremos completamente para aquilo que são nossos desejos, nossas paixões, e começamos a viver em função daquilo que são as orientações, as indicações, os inputs que nós encontramos na Palavra de Deus. E porque nós somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Esse Espírito vive e habita em nós e ele guia-nos. Então, vamos ser guiados por esse Espírito de Deus, vamos manter o nosso foco firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé,
Estava dizendo eu que, por causa das vezes nós dizemos, não, nós somos humanos, não somos perfeitos, não é muito fácil essa vida que se espera viver, mas não é difícil. Paulo diz assim, diz o seguinte, acerca da nossa imperfeição, as nossas limitações, de vivermos uma vida crucificados com Cristo. Não é que já tenhamos alcançado tudo isso. Por outras palavras, não é que sejamos já perfeitos. Entretanto, vamos caminhando, buscando alcançar aquilo para o qual também nós fomos alcançados por meio de Cristo. E precisamos de tomar, como eu disse há pouco tempo, tomarmos a seguinte atitude. Uma vida de justificação pela fé tem a possibilidade de podermos pôr em prática aquilo que encontramos neste versículo que estamos a meditar em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esquecendo-nos das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de nós, na presença do Senhor. Porque eu disse que na cruz foi o fim de uma vida guiada pelos nossos desejos e pelas nossas paixões. E o início de uma vida de intimidade com Deus. Esse início de uma vida de intimidade com Deus deve ser preservada e deve ser continuada. Para que, no meio dessas dificuldades, dessas imperfeições que nós temos, dia após dia, seguindo os passos de Cristo, na presença dele, essas coisas vão sendo aperfeiçoadas. Nosso temperamento, nossa forma de lidarmos uns com os outros, os nossos ressentimentos que por vezes guardamos, o rancor que está dentro do nosso coração. À medida que nós temos uma vida de intimidade com Cristo e nos dispusemos para que Cristo trabalhe em nós, essas coisas vão sendo trabalhadas e vão sendo deixadas para trás. E nós vamos prosseguindo, avançando para o alvo, porque o nosso alvo é Cristo. E passo a passo vamos nos aperfeiçoando, passo a passo. E continuando, Paulo diz que devemos prosseguir em direção ao alvo. Buscando a Cristo todos os dias, devemos prosseguir em direção ao alvo. Nosso foco é Cristo. Devemos nos mover em direção a uma vida de fé e obediência. Aquilo que são os valores que nós encontramos na palavra de Deus. Outra coisa, a cruz é o único caminho para a salvação. É o único caminho onde nós vamos encontrar vitória para aquilo que eram. Eu digo eram porque quando chegamos à cruz, estas coisas são crucificadas ali, são sacrificadas ali na cruz, aos pés da cruz. Deve ser o nosso desejo entregar tudo isso. Senhor, remove tudo isso que está em nós e faz de nós, ou faz de mim, uma nova criatura em Cristo Jesus. Cada dia nós devemos entregar nossas tendências pecaminosas a Deus e ao seu controle, cravando-as na cruz de Cristo. E devemos aspirar
o poder do Espírito para nós termos condições de sobrepor a elas. Entendamos que a Bíblia fala que a inclinação da carne é inimizade com Deus. Portanto, tenhamos em conta isto. Não fiquemos descansados quando alguma coisa da nossa carne sobrepõe sobre nós e guia e orienta a nossa vida. Temos que ir à presença do Senhor e entregarmos, abandonarmos completamente esse desejo, essa paixão que nos leva a nos desviar do alvo que é Cristo. Porque quando procedemos assim, dessa maneira, andamos em função desse desejo, dessa paixão, seja ele um sentimento, ou seja ele uma prática de vida que nos afasta de Cristo, o caminho é irmos aos pés de Cristo, irmos à cruz e entregarmos isto. E que essa atitude, essa forma de estar, não deve fazer parte da nossa vida, para que nós tenhamos acesso e possamos ser aceitos por Deus. Gálatas capítulo 5, verso 24, nós lemos o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E Gálatas capítulo 6, versículo 14, está escrito assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Morremos para as nossas paixões, os nossos desejos, a forma do mundo ver as coisas, ou proceder, ou se comportar. Morremos para isso e vivemos para Cristo. Andamos em função daquilo que a Bíblia nos instrui, como devemos andar, em novidade de vida. Romanos capítulo 8 traz aqui algum esclarecimento sobre esta nova vida. No versículo 1, lemos o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Note bem, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, aquilo que eram nossas carne, paixões, desejos, ficaram na cruz. Morte. Morreram. Foram sepultados ali na cruz. Nós já não andamos segundo as nossas paixões. Porque alguém me fez isto, há um ressentimento no meu coração. Já não falo mais com ele, não quero saber, já não perdoo, fecho o meu coração e torna-se um pouco, como é que eu ia dizer? No nosso relacionamento com Deus, esta atitude cria embaraços. Porque a nossa própria consciência, no dia que vamos perante Deus para nos apresentar diante de Deus, porque todos os dias nós o fizemos isso, nos apresentamos, porque é uma vida de comunhão com Deus, nos apresentamos, a nossa consciência nos acusa. Algo que está dentro do nosso coração que não está bem, que não está em função daquilo que são os inputs que nós encontramos da palavra de Deus, a forma de proceder de um cristão, a forma de proceder daquele que crucificou a sua vida com Cristo, logo nos abala. Traz um certo abalo e um certo desconforto, porque não está bem. Então, a melhor coisa é abandonarmos isso. Vivermos bem uns com os outros, amarmos-nos uns aos outros, independentemente de quem ele seja, crente ou não crente. Haver um relacionamento são com o nosso semelhante. Devemos amar o nosso próximo. Devemos desejar bem o nosso próximo, ainda que o nosso próximo proceda de uma forma incorreta, mas
nós que crucificamos a nossa vida com Cristo temos que ter consciência disso. Perdoar. Porque nós estamos na condição de perdoados, Cristo nos perdoou, então cabe-nos a nós termos esta atitude de perdoador. Porque aquele a quem nós seguimos é um perdoador por excelência. É um exemplo do perdão. E logo quem o segue deverá proceder da mesma maneira. Porque lá estamos outra vez a voltar lá para o versículo base. Nossa vida está crucificada com Cristo. Essas coisas já não fazem mais parte daquele que tem um relacionamento com Cristo. Foram abandonadas, deixadas, ainda que soframos dano por isso. Ainda que soframos dano por isso. Se há alguém que sofreu maior dano, foi aquele a quem nós estamos seguindo, a Cristo. Então, não vejo dificuldade absolutamente nenhuma em nos abandonarmos. Se Cristo é o nosso exemplo, então nós devemos ser o exemplo como Cristo é. Imitadores de Cristo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É assim que nós devemos andar, não segundo a carne. Não em função das nossas paixões, já porque o fulano me fez isto, eu não gosto dele, ou porque o fulano faz isto, eu não gosto. Não. Para nós, essa forma de ser não deve ser de forma alguma continuada. Antes, pelo contrário, descontinuada. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vou saltar para o versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aleluia. Amados, nós, por causa da salvação, nós somos segundo o Espírito e andamos segundo o Espírito e devemos inclinar para as coisas do Espírito. Se lermos esta carta mais da frente, no livro, no capítulo 5, nós vamos encontrar estas formas, este proceder mau, negativo, lá mencionado. Encontramos lá mencionado. Então, nós como andamos segundo o Espírito, nossa tendência é fazer as coisas em função desse Espírito. No versículo 8 da mesma carta, Romanos capítulo 8, verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Essas paixões, essas atitudes, falta de perdão, rancor, ressentimento, não gosto deste, não gosto daquele, isso para nós já ficou lá para trás. Para trás. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, isso é velho. Essa roupa velha tem que ser deixada lá, aos pés da cruz, para sempre, esquecida, completamente votada ao ostracismo. Quer dizer, não se lembra mais, esqueceu completamente essa vida que você vivia ou que nós vivíamos. Precisamos de ter consciência disto todos os dias. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Portanto, gostaria de ler outra passagem também em Romanos capítulo 6, verso 1 a 14, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele já morremos? Não é possível continuarmos arrastarmos essa forma de ser,
essa forma de viver antes da cruz, conosco, depois de nós passarmos pela cruz. Depois de crucificarmos a nossa vida com Cristo, é contraditório. É contraditório. Se aceitamos Cristo, acabou. Não pode, essa forma de viver ou estar, acabou ali. Acabou ali. Precisamos de entender como é que as coisas do reino funcionam. Não funcionam em função daquilo que são nossas perspectivas. De maneira alguma, abandona as tuas perspectivas ali na cruz do Calvário. Deixas ficar ali para sempre. E ande em função daquilo que são as orientações, o desejo, a vontade de Deus. E aqui está, expressa na palavra de Deus. Aqui está. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Como é que viveremos ainda arrastando conosco, já depois da cruz, essas paixões e esses desejos? É contraditório isso, é contraditório. Não é desculpa, não é digno do cristão. Eu estou falando isso para mim também. Que o Senhor me ajude, de facto, a andar em função daquilo que é a vontade de Deus. Daquilo que é o desejo de Deus. Daquilo que é a expectativa de Deus em função da minha vida e da vida de cada um de nós. Vamos continuar a ler. Ou porventura ignorais todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Temos que andar em novidade de vida. Lemos no versículo do base, digamos assim, o textuário, que essa nova vida é uma nova vida. Andemos em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente que seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O nosso velho homem foi crucificado com ele. Como é que ainda continuamos a trazer atitudes desse velho homem depois de passarmos pela cruz? Depois de passarmos pela cruz, essas atitudes terão que ficar lá. Não nos podem acompanhar já numa nova vida, porque estamos vivendo em novidade de vida. Cristo vivendo em nós. Como encontramos neste verso, se fosse para dar um tema ou um título a este estudo, eu poria o seguinte título, de acordo com o verso que nós lemos aqui no Gálatas capítulo 2, verso 20. Já não sou eu quem vive. Interessante. Já não sou eu quem vive. Estas mãos, estes pés, esta boca, estes olhos, estes ouvidos, foram naquele dia entregues, consagrados naquela cruz. Foram crucificados. O que devo ouvir e depois como vou processar aquilo que eu ouvi, tem que ser em função a essa perspectiva da cruz. O que vou ouvir, eu posso ouvir tudo, mas agora a forma como eu vou processar isso deve ser processado em função da perspectiva da cruz, não em função já daquilo que eu acho e penso. Como é que Cristo processaria uma informação desse gênero?
Essa deve ser a minha. Como é que Cristo processaria uma informação dessa? Aquela que eu sigo como meu exemplo, como é que ele processaria uma informação? E depois como é que diluiria essa informação? De formas a glorificar a Ele. É aí que deve estar o nosso foco. É para aí que nós devemos estar voltados. Interessante. Já não sou eu quem vive. Vamos continuar. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Eu vou saltar para o verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois já não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos agora viver uma vida inteiramente dedicada a Deus. Trocamos nossa conduta moral e ética ao deixar que Cristo viva em nós. Isso foi de uma forma voluntariosa. Aqueles valores nossos, voluntariamente nós consagramos a nossa vida para que seja em função daquilo que é o desejo e a vontade de Cristo. De modo que possa nos moldar para o que devemos ser. O que é que significa nova vida que agora vivo? Significa lutar por pôr as prioridades celestiais na prática diária. Vou repetir. O que é que significa a nova vida que nós agora vivemos em Cristo? Significa lutar para pôr as prioridades celestiais na prática diária. Essa deve ser um dos focos. É luta. A luta já está a dizer que não é algo fácil, mas precisamos de proceder em função. A nova vida que agora vivo significa preferir o eternal antes que o temporal. Nosso foco deve estar naquilo que é eterno, não aquilo que é temporal, aquilo que passa, aquilo que é passageiro. Essas paixões, esses desejos, esses sentimentos que por vezes nos querem dominar, é passageiro. Então vamos focar-nos naquilo que é celestial e pormos de parte naquilo que é temporal. A nova vida que agora vivo significa olhar a vida na perspectiva de Deus e fazer o que lhe agrada. Este é o antídoto do materialismo. Portanto, significa olhar a vida na perspectiva de Deus e fazer o que lhe agrada. Esse deve ser o nosso foco também. Fazer o que agrada a Deus, não aquilo que agrada a nós, não aquilo que satisfaz, aquilo que se acomoda-nos, não, mas o que agrada a Deus. Deve estar sempre em primeiro lugar, sempre na nossa vida. Essa forma de ser e estar. Agradar a Deus. Portanto, não permitamos que as paixões e os desejos continuem dominando nossos corpos mortais, fazendo que obedeçamos a Ele. Antes, pelo contrário, vamos nos entregar a Cristo de formas que o que fazemos é em função da vontade do Senhor. Eu queria terminar com esta afirmação bíblica numa outra tradução, portanto, no mesmo capítulo, Gálatas 2:20, que diz assim: Eu fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais,
e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quero repetir outra vez isto. Eu já fui crucificado com Cristo. É o que nós temos que declarar todos os dias perante a Deus. Não é um slogan. Não é um slogan, não. Esta é um modus vivendi. É a forma como nós devemos viver depois de crucificarmos a nossa vida com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo que vive em mim, Cristo é que dá os comandos, qualquer coisa que eu quero fazer na minha vida é em função dele, porque eu tenho uma vida de intimidade, comunhão com ele, eu estou constantemente na presença dele, sou guiado pelo Espírito de Deus, então, Cristo é quem vive em mim, ele é quem comanda. E a vida genuína que eu tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha confiança. Confio no Senhor. O Senhor vai fazer com que algo aconteça, algo mude, algo me leve a proceder em função disso, porque eu me posiciono em função daquilo que é sua vontade, agradar a Ele. O qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus ricamente nos possa abençoar. Feche os seus olhos. Amado Deus, amado Pai, na Tua presença nesta noite nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome, te dar graças. Obrigado, Pai, por este momento estivemos debruçados sobre a Tua palavra. Ajuda-nos a viver uma vida de novidade. Nós possamos andar em novidade de vida, Senhor, em função daquilo que é o Teu desejo e a orientação que nós encontramos na Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor. E quero estender esta oração, Senhor, por alguém que se encontre enfermo, por alguma outra dificuldade, quer seja sentimental, emocional, profissional, conjugal, familiar, Pai, físico, Pai. Estenda a Tua mão, Senhor, e toca. Lembrando também aqueles que estão sendo, Senhor, assolados pela esta pandemia, se encontram, Senhor, acamados, quer nos hospitais, quer nos seus lares. Pai, estenda a Tua mão nesta hora, toca nos seus corpos e traga, Senhor, restauração. E queremos, Pai, colocar na Tua presença, pedindo, Pai, que Tu, Senhor, pela Tua misericórdia, possa, Senhor, estancar esta pandemia a nível de todo o globo, Pai. Receba da nossa parte, Senhor, a nossa gratidão por tudo. E agora sim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.